Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sete Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi gravar um podcast. Desde já, eu gostaria de pedir para que vocês seguissem o podcast no @argonautapodcast no Instagram, no YouTube Music e aqui no Spotify. Avaliem o podcast, compartilhem em todas as redes sociais, falem para os seus amigos, para os seus inimigos, para os seus familiares, para a gente aumentar cada vez mais a comunidade desse podcast. O tema de hoje partiu de uma reflexão pessoal, e aí eu ouvi uma música, estava ouvindo uma música, e acabei conectando as coisas e dando aquela sortadinha básica que vocês sabem que é de praxe nesse podcast. Eu fiquei pensando o quanto algumas pessoas, elas, principalmente no momento atual em que a gente tá, de cada vez, aqui vamos sempre usar a cartada do sociedade do individualismo, o básico. A gente sempre tá olhando pra outra pessoa e a gente diz que tá olhando pra si, mas olhar pra si não é você fazer skincare, ir pra academia, bater sua meta de proteína, tomar sua vitamina C diluída em água e achar que é isso e tá tudo certo. Olhar pra si é você, de fato, analisar os seus erros, analisar os seus comportamentos e ver onde você tá acertando, onde você tá errando. Porém, né, acho que não é novidade pra ninguém, a gente adora apontar o dedo pros outros. E aí eu cheguei a uma conclusão um pouco óbvia de que a gente, muitas vezes, aponta o dedo pro outro, é aquele ditado, né? Você aponta um dedo pro outro e tem 3 dedos apontados pra você. E um pra Deus, tá? Né? Essa adição depende da variação da pessoa. Aí, e normalmente, o que a gente aponta no outro também pode ser um apontamento que poderia ser feito para nós mesmos. É aquela, né? Você projeta no outro o que muitas vezes está acontecendo aqui, ó, na sua cabecinha perturbada de macaquinho ansioso. Então eu fiquei pensando, as pessoas vivem reclamando de você em alguma coisa específica, mas você só se incomoda quando outra pessoa faz a mesma coisa. Já te falaram alguma vez que você é bagunceiro, vitimista, egoísta, grosso e até arrogante? Mas aí você vai lá e fala: Ah, eu sei o que eu sou. Você fala que as reclamações são inveja, que ai, todo mundo quer me destruir. E o alecrim dourado não consegue olhar pra si mesmo e falar: Poxa, mas aí, quando são bagunceiros, vitimistas, egoístas, grossos e arrogantes com você, aí você acha ruim. Aí as coisas mudam de figura, aí você fala: Putz, aí eu não gostei. Mas quando é o bonitão, a gente já falou algumas vezes aqui no podcast. É uma coisa que me irrita profundamente, ok? Eu acho assim que a hipocrisia faz parte da constituição social. A gente é hipócrita e tá tudo bem. A questão é que eu sei que eu sou hipócrita às vezes e eu admito, sou mesmo. Mas a gente tem que perceber também que tá tudo bem algumas coisas não fazerem sentido, mas só você ficar apontando o dedo pro amiguinho, não funciona, né? E no final a gente chega à conclusão que aquilo só é ruim quando impacta você. Você vai lá, impõe as suas coisas goela abaixo nos outros, mas quando as pessoas fazem isso, elas são rude. A hipocrisia, ela, novamente, faz parte, mas a gente sempre quer apontar e nunca quer ser apontado. A gente fala, eu admito os meus erros, mas quando alguém fala que você não é sincero, que você é um grosso filho da puta, você, ui, acha ruim. Ai, eu adoro trazer de volta esses temas. Só pra meter no calo mesmo, sabe? Que eu acho que a gente tá precisando um pouquinho de apontamentos onde dói, que a gente adora falar, ai, eu me cuido, sou muito consciente, ai, sou muito terapeutizado. Será? Será que às vezes só não fica passando pano para as coisas que você faz? Fica se colocando como, ai, sou traumatizado, ai, meu pai me deixou. Gente, é Brasil, ninguém tem pai presente. Será que a falta de presença paterna impacta só você? Você acha que só o seu pai foi comprar cigarro? Não.
Acho que, sei lá o quê, uns 70% da população brasileira não tem pai presente. Tá todo mundo um pouco ferrado? Tá. Então, não dá pra você só apontar o outro e falar que ele tá ferrado, porque você também tá ferrado, meu filho. Um beijo. É, e aquelas, né? A gente adora falar, ai, é que nem aquela novela. Vocês brancos não têm coração. Mas Serena, você é branca. É sobre, galera, é sobre. E aí, onde eu quero chegar com isso? O que acontece quando a gente inverte um discurso? Porque quando as suas ações se viram contra você, né? Quando o outro faz a mesma coisa que você faz contra você e você acha ruim, e quando a gente vira um discurso? E quando o discurso, eu falo para certas pessoas uma coisa, e quando essas pessoas falam a mesma coisa sobre mim, eu acho ruim. Quando o jogo vira, você fica acuado ou você fala, putz, é verdade? Eu acho que você fica um pouco acuado. A maioria das pessoas ficam acuadas. E não tá nada bem, né? Mas assim, é como as coisas funcionam. E aí, eu gostaria de introduzir que a gente está em alguns minutos de podcast. Agora eu vou introduzir de fato, o tema do podcast. Esse é o Navegando Entre Linhas, o episódio onde eu divago sobre uma música, um livro, um álbum, por alguns instantes, para que a gente consiga perceber que essas coisas não estão simplesmente jogadas no espaço como produções artísticas. Elas estão colocadas em contexto histórico e fazem parte da sociedade. Então, elas estão conectadas com tudo que a gente vive. Dessa forma, a gente consegue ler elas de uma forma muito pessoal também e uma percepção coletiva de como as coisas funcionam. No episódio de hoje, eu queria citar a faixa Grupos, Homem é Sobremesa, da queridíssima Caê. Caê é uma mulher trans, preta. Ela é rapper de São Paulo e ela deu um boom um pouco maior, principalmente pela faixa ABC da Putaria, que ela canta com a Bia Soul, a Nanda Tsunami e a Laís Rosa. E também pelo mixtape que ela lançou, Último Ano Sendo Pobre, em 2025, eu não lembro o período do ano, acho que foi na segunda metade de 2025, que é um álbum maravilhoso. Só a capa. Primeiro, lá no Instagram vai ter uma arte falando um pouquinho sobre o episódio de hoje. Vocês vão conseguir ver a capa de Groups e a capa de Último Ano Sendo Pobre, que inclusive faz uma referência a uma capa da Naomi Campbell para uma revista, não lembro o ano específico, mas é uma capa icônica que é referencial ao Jaguar, eu acho. Leopardo, acho que é o Jaguar. Belíssima, a Kai, ela traz referências ótimas. Inclusive, a faixa Homem à Sobremesa tem um significado específico. Vamos começar, né? Grupos. O que são grupos para você que não é, muito teen? Grupos são fãs, segundo o Google, fãs extremamente dedicados, historicamente mulheres jovens, que seguem bandas ou músicos em turnês para tentar intimidade emocional ou sexual. O termo surgiu nos anos 60, 70 para descrever mulheres que perseguiam artistas nos bastidores. É aquele fã de carteirinha que vai atrás para atormentar. É isso é um group. E o parênteses dessa música, Homem à Sobremesa, faz referência a uma entrevista da Cher, que a entrevistadora tá falando, você disse que homens não é uma necessidade, homens é um luxo. Aí ela, sim, tipo uma sobremesa. Homem não é uma necessidade de jeito nenhum. Aí a entrevistadora fala alguma coisa tipo, mas você não acha que isso pode parecer com que você seja cruel ou má? Aí ela fala alguma coisa como, não, de jeito nenhum, eu adoro sobremesa. Eu amo homens, acho eles super legais, mas não precisamos deles para viver. Minha mãe me diz, filha, um dia você tem que se acalmar e casar com um homem rico. Aí ela termina a entrevista. Eu disse, mãe, eu sou o homem rico. A referência a essa entrevista é brilhante. A Caê diz que tirou essa referência a partir de ataques misóginos que ela acabou sofrendo no Twitter. Eu não vou chamar de X, ok? Do Twitter,
depois de uma foto de mini saia que ela tirou, e ela recebeu um monte de ataque de Red Pill e tal, e ela diz que lembrou dessa entrevista da Cher e coloca que, eu amo homens, mas eles não são uma necessidade. E é interessante que essa visão, quando a Cher diz isso nessa entrevista, ela é massacrada. Mas, gente, não é exatamente essa visão que os homens têm das mulheres? De que mulher não é uma necessidade? Mulheres estão lá para suprir algumas coisas, né? Umas necessidades ali, tá lá pra cuidar da casa, cuidar dos filhos. E eles, se eu quiser uma mulher na rua, eu coloco, mas o foco é ele. Então, para muitos homens, né, devido ao fruto do patriarcado, mulheres não são uma necessidade. Então, por que para as mulheres os homens têm que ser? Porque a gente sempre tem essa visão de que, a máxima da mulher tem que ser casar com um bom marido e ter filhos e se dedicar a isso. Mas será? E é interessante também pelo simples fato de que Kaê é uma mulher trans. Então, você tem sempre essa relação de amor e ódio, essa atração e repúdio, que se você, né, ouve esse podcast há um pouquinho mais de tempo, eu já citei que o Freud ele vê amor e ódio como uma face de uma mesma moeda. Não, se você odeia alguma coisa, você ainda assim sente alguma coisa por aquilo. E o próprio Freud já diz que o que é reprimido retorna como uma obsessão ou com agressividade. E é exatamente isso que acontece com os corpos trans. As pessoas repudiam esse corpo, mas ainda assim há uma curiosidade por aquele corpo. Ele é um corpo desejado, e a vivência travesti, ela é transpassada por tudo isso. É um corpo que se tem desejo por ele, mas ele é repudiado. Todo esse contexto é muito interessante para a gente poder, a partir disso, se debruçar na letra da música, que aí a gente já vai direto para a faixa, que eu acho que eu queria dar todo esse contexto pra gente perceber como as coisas vão se conectando, como o fato de você não perceber os erros em você e projetar esses erros nos outros está totalmente relacionado a uma série de coisas. De como a gente não consegue perceber as nossas características, a gente projeta o nosso ódio e o nosso desejo em outras pessoas, em outras, né, em outros corpos, e até mesmo em certos objetos que a gente tem medo, mas de certa forma a gente deseja. Enfim, a gente pode ter uma série de compreensões a partir disso. No início da faixa Groupies, a Kai, ela começa com: Mano, esses caras ficam me xingando de vagabunda, falando que a minha música só tem putaria, mas no final do dia, quem eles buscam sou eu, tá ligado? É das vagabundas que eles gostam, porque no fundo mesmo, a gente é tudo que eles mais amam no mundo, só que não conseguem admitir. Eles amam as putas, mas xingam as putas. Amam as putas, mas xingam as putas. Mano, isso não faz sentido. E é interessante essa relação de criticar uma mulher por falar putaria, mas ouvir os caras falando a mesma coisa. A gente ouve os caras falando, não gosta de mulher que fala palavrão. Mas você escuta rappers, trappers e funkeiros que falam isso de mulheres, que têm letras pornográficas. E eu não estou dizendo que ouvir música pornográfica é um problema. Episódios atrás, eu inclusive defendi isso, de que a putaria ela tem um espaço como uma crítica política, principalmente quando a gente está falando de mulheres, e principalmente mulheres trans falando dessa questão, mulheres negras falando sobre isso. Só que quando um cara coloca as mulheres, né, como um objeto sexual, os caras consomem essa música e colocam as mulheres nessa posição. Aí vem as mulheres e vão lá e falam: eu sou vagabunda mesmo, adoro, né, fazer um monte de coisa e coloca o homem como um objeto. Eles acham ruim. Aí o negócio muda de figura, entendeu? Não é uma novidade pra ninguém que mulheres são julgadas pela moralidade e os homens são avaliados pela técnica da música. Então, quando a gente vai ver, por que as pessoas gostaram dessa música? Muitas vezes está ligado a mais uma moral que foi imputada àquela música do que necessariamente uma avaliação técnica daquilo. Muitas vezes, nessa música é boa ou ruim. É o que eu achei moralmente daquela música. Quais são os valores que eu estou colocando naquela música?
E é muito interessante que, assim, a putaria, ela não começou de hoje, gente. Você já tinha músicas com duplo sentido? Há muito tempo, muito tempo. Só que, quem que cantava? Certo grupo de pessoas. Quando outros grupos, quando mulheres começam a cantar sobre isso, ai, ai, aí não ficou mais legal. Aí o negócio ficou esquisito, aí ninguém mais acha certo. Por quê? Você, quando é um homem objetificando uma mulher, você não vê nada. Agora, uma mulher quer criticar isso e objetifica o homem pra mostrar, olha, não é legal isso que você faz comigo, e quando eu te coloco nessa posição você acha ruim, mas quando eu falo que eu acho ruim que você me coloca nessa posição, você fala, é mimimi. Ué, eu objetifico o homem e você fala, vocês não gostam, agora quer fazer isso comigo? Mas meu filho, a minha crítica é exatamente essa, queridão. E a partir disso, eu queria citar um conceitinho, porque a gente não pode, gente, passar despercebido por esse podcast sem citar alguma fonte. E eu queria citar o Pierre Bourdieu, que ele fala da violência simbólica. A violência simbólica é um conceito que ele define como uma forma sutil e invisível de dominação, que ela é baseada na imposição de valores e normas de um grupo dominante sobre os outros. Muitas vezes ela é internalizada pelas próprias vítimas, que passam a aceitar sua posição como inferior de uma forma natural e legítima. Então, é como muitas mulheres acharem que, de fato, elas não podem falar sobre certas coisas, elas não podem se sentir de certa forma, porque é uma dominação de uma forma quase que ocorre de uma forma inconsciente, porque ela não é dada de uma forma clara. Ela é feita debaixo dos panos, então você não entende ela como nítida. E quando você fala dela, você começa a desnudar essa violência simbólica, você tem uma certa resistência das pessoas, porque elas observam aquilo e falam: não, mas não é assim que funciona. Sim, é assim que funciona. Só que como aquilo não estava claro para você, você não conseguia enxergar, é aquela. Não é porque você não enxerga que aquilo não existe. Essa perspectiva de você colocar por debaixo dos panos, ela só, obviamente, vai perpetuando desigualdades, só que o que dela, sabe, o je ne sais quoi dela, é que ela não usa força física. Então essa violência de você, entre muitas aspas, colocar as mulheres no lugar delas, esse lugar de subalternidade, ele é feito de uma forma tão. É que hoje a gente tem tanta consciência disso que não é mais tão sutil. Mas por muito tempo ela foi feita de uma forma tão sutil que ela não era óbvia. Só que hoje a gente consegue ver isso sendo feito e a gente fala: opa, 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 que o negócio é esquisito. Porque é isso, como você não usa uma força física clara, aquilo não é óbvio. Mas é isso, né? Quando o grupo dominante ele começa a ser alvo de uma certa opressão, de uma certa crítica, o jogo muda e aquilo é considerado de forma totalmente abominável. E voltando àquele ponto da questão do desejo e ódio que eu estava citando anteriormente, esse desejo ele existe, mas aí ele vem acompanhado de uma culpa por aquela existência do desejo, porque você tem normas que dizem que aquilo não poderia existir. Então, o ataque, ele acontece como uma forma de autopreservação e a manutenção de um sentido lógico. Porque a gente não pode ter uma contradição no pensamento. E, inclusive, a gente tem um episódio sobre verdade. Volta alguns episódios que você vai conseguir achar bonitinho. E é interessante como tudo isso está ligado a como essa opressão ela é feita dos grupos dominantes aos grupos dominados. Porque quando os grupos dominados falam sobre essa dominação e viram o jogo, quando o alvo é voltado para o grupo dominante, eles têm esse desejo de oprimir, mas aí vem essa culpa. Aí eles falam, mas não é bem assim, não é bem assim. E aí eu queria ir para a próxima parte da música, que isso conecta muito com o que eu tava comentando agora. A Caí, ela prossegue. Esses putinhos agora estão com muito a dizer. Vou te dar um conselho. É melhor ficar calado. Uma palavra é prata, mas o silêncio é de ouro.
Foi ficando na minha que eu criei o meu reinado. No matriarcado, incels serão banidos, tem nada pros betinhas. Vocês estão tudo fudido. Rappers na minha DM estão loucos pra fuder. Eu não julgo eles, eu também ia querer. Mas na real, meu mano, eu tô triste por você. Por querer tanto uma coisa que você nunca vai ter. Primeiro que a gente tem uma clara e óbvia crítica à machosfera e toda essa questão red pill e dos incels que vem tomando força nesses últimos meses. Mas a crítica que ela faz é exatamente deslegitimando essa masculinidade ressentida, esse ressentimento que eles têm e esse ódio que eles nutrem pelas mulheres, que ela simplesmente fala: tem nada pros betinhas, sabe? Que é essa questão do beta, que é. Você tem o alfa, que é o homem dominante, que eles chamam o Shed, e o betinha, que é o beta, que é esse cara inferior, sabe? Esse cara é, que deita pras mulheres e tal. Porque eles botam na conta das mulheres a frustração deles. E ela tira sarro por eles se colocarem nesse lugar de vítima. Que ela coloca assim: ai, na minha DM os rappers estão loucos pra ter alguma coisa comigo. Mas eu não julgo eles, eu também ia querer ficar comigo. E é isso, quando você se empodera, e quando. Gente, se os caras estão indo atrás de mulheres e desse tipo de mulheres, entre muitas aspas, porque eles colocam como, ai, é uma vagabunda tal. Se é uma vagabunda, por que vocês estão indo atrás? Então a mulher tem alguma coisa que eles querem. Só que vocês não querem admitir que vocês querem aquilo. É exatamente isso que a Kaê, ela brinca de uma forma brilhante. E aí ela prossegue. Ok, a gente até pode ficar, mas no sigilo. Se você prometer não contar pro seu amigo, suas rimas são tão ruins, então não pode vazar isso. Homem vagabundo, eu sempre deixo escondido. Não tem nada que eu odeie mais que um cara rodado. Não se dá valor e ainda quer ser respeitado? Tá em cima de todas as rappers, mas é um coitado. Por quê? Por todas ele é rejeitado. Groupies querem entrar no camarim, beber uma taça de gin, formar o meu Ice Nug. Groupies me enxergam como um grande network. É monumental essa parte, porque ela coloca a questão do sigilo que mulheres trans são colocadas. Essa parte, se você não prometer não contar pro seu marido, pro seu amigo, ó, que é sempre essa posição que as mulheres trans são colocadas de assim, não, vamos deixar só no sigilo, eu vou ficar com você, porque ele deseja isso, só que não pode ser público. Então, quando ela coloca esse homem de assim, olha, eu vou te dar uma chance, tá bom? Mas assim, não conta pra ninguém, não conta pro seu amigo, porque assim, não gosto de homem rodado, não gosto de homem vagabundo. Só que é esquisito a gente ouvir uma mulher falando isso de um cara, tipo assim, não gosto de homem rodado. Por quê? Quando os homens falam, não gosto de vagabunda, não gosto de mulher rodada, as pessoas normalmente falam, tá certo, olha, Nossa, eu ia falar Kingo, olha, ninguém... Kingo, Queen, Slay. Eles falam, o cara tá certo, esse aí é o... É meta, olha, esse cara aqui é o brabo. Lenda. Será? Ele fala, eu não gosto de mulher vagabunda, mulher rodada é a pior que tem. Mas você é um galinha, meu caro. Você, olha, passa mais na mão de um monte de mulher, mais que corrimão. Aí é complicado. Você pode ficar com todo mundo e a mulher não pode. Hipocrisia, não é mesmo? E é interessante como ela coloca isso, né? Dá em cima de todas as rappers, mas é um coitado. Então, assim, é um cara que ele quer ficar com mulher que tem poder, que tem dinheiro, mas é um fudido. E a gente sabe que tá cheio de homem bem desse jeitinho por aí. Se acha, ó, coloca a crina lá pra cima, mas esquece que se olhar pra cima, ó, joga tudo pra cima, não tem nada pra cair, meu caro. Quando a Caê finaliza com Me enxergam como um grande network, isso tá conectado com aquela ideia que a gente tem da alpinista social, né? Da mulher, a Maria Gasolina, a Maria Chuteira, que tem um termo específico que é a hipergamia, que são mulheres que, seria esse conceito, né? Das mulheres que estão sempre interessadas em um homem com cada vez mais poder e mais status. É o que as pessoas normalmente colocam na conta da Virgínia, né? Eu não sou defensor da Virgínia, só estou dizendo que é, é o que falam dela. Não estou dizendo que eu concordo, que eu discordo, é o que acontece.
Não acho a Virgínia uma pessoa boa, mas é o que dizem a ela que ela começou lá com o Rezende, aí depois ela foi pro Zé Felipe, aí ela tentou com o Neymar, não deu certo, foi pro Vini Júnior. Ela foi escalando. Isso é o que normalmente dizem de mulheres hipergâmicas. Então é uma mulher que ela tá sempre, ela pega e consegue um status com aquele homem. Aí ela vai pro próximo que tem cada vez mais status, para ela conseguir cada vez mais poder. Isso é uma técnica que é imputa. Eu não estou dizendo se é certo, se é errado, mas é o que dizem que acontece. E é interessante que ela vira isso pro homem. A Kai vira isso pro homem. De como os homens vão utilizando mulheres numa escalada para eles obterem cada vez mais poder e cada vez mais coisas. E é interessante a gente ver a estrutura funcionando contra quem normalmente se beneficia dela, né? A objetificação dos homens, o desprezo. Isso é virado contra quem normalmente bate e não tá acostumado a apanhar. E então a Caê finaliza. Homem é sobremesa, a refeição completa sou eu mesma. Todo dia é isso que sustenta. Às vezes tem o bolo e a cereja, mas tudo bem quando não tem. A vida segue plena, perfeita. É muito interessante essa questão do eu me eu sou boa o suficiente para eu mesma, eu sou a própria refeição, então ela é o arroz, o feijão, o bife, a salada, o ovo. Eu sou a refeição completa. O homem é sobremesa, ele é uma futilidade. Ele tá lá para um complemento, assim. Ai, às vezes tem bolo e cereja. Então, assim, às vezes vai ter um homem lá, às vezes vai ter aquele homem que é bem especial, ele complementa bastante, mas se não tiver, tá tudo bem também. E é muito interessante como a Caio coloca que mulher não precisa de homem. Isso é um pouco óbvio, mas às vezes a gente deixa escapar algumas coisas de, por exemplo, uma mulher que já tá quase nos 30 anos, ai, mas não vai casar, não vai ter filho, não, olha, já vai ficar muito velha. Essa perspectiva que a gente tem de que a mulher envelhece como leite, o homem envelhece como vinho, né? O homem cada vez mais velho, ele é visto, tipo, o homem nos 30 é visto quase como o ápice da vida masculina. Já a mulher nos 30 é o momento em que ela tem que começar a tomar cuidado, porque aí vai começar, o corpo dela vai começar a mudar, ela não vai mais poder ter filho, então tem que, né, já ter filho, vai ficar pra titia, tem que casar. Então, essa perspectiva da mulher precisar de um complemento é quase aquela questão gramatical, né? A mulher, ela o homem é uma frase coordenada e a mulher é uma frase subordinada. A mulher precisa de algo para fazer sentido e o homem ele tem sentido nele mesmo. Isso é extremamente, obviamente, problemático, mas está no discurso corrente que a gente tem. O incômodo com a Kae é pelo conteúdo que ela está colocando aqui ou simplesmente pela inversão de papéis que ela está propondo aqui. E essa liberdade sexual, ela existe igual entre homens e mulheres no rap? Quando a gente analisa, tem muitas críticas, e críticas muito inflamadas contra a Duquesa Ebony, a Ananda Tsunami, que dizem, por exemplo, outro dia surgiu um vídeo que eu tava vendo, o carai, essa Nanda Tsunami que canta em SP tem pica, em BH tem pica, sempre vai ter pica. Primeiro, que a música não é da Nanda Tsunami, ok? É da Duquesa com a MC Luana, 99 Problemas, é do álbum Taurus, ok? Taurus Gang, Diva, Duquesa, maravilhosa. E a música diz isso mesmo. Em SP tem pica, em BH tem pica, na RJ tem pica, em SP tem pica, em BH tem pica. Sempre vai ter pica. 99 problemas de uma mulher, de uma negra bonita, pica não tá na lista. Esse discurso, ele complementa totalmente o que a Kaia tá falando aqui. Só que o homem não quer ouvir isso. O homem quer ouvir que mulher é interesseira, que é um bando de vagabunda, que ele vai comer sem computar na rua, que a fiel dele tá brigando com ele, mas ele tem dinheiro, ele tem mulher, tá fumando a maconha dele, e todo mundo quer ser que nem ele. É isso que os caras querem ouvir, mas eles não querem ouvir que uma mulher tá falando, olha, eu sou a refeição completa. Homem é sobremesa só, gente. E convenhamos, gente,
que a maioria dos homens, falando aqui de um homem que gosta de homens, tá? A maioria dos homens não é nem aquela sobremesa boa. É tipo o Doces da Thay, quando o pessoal faz aqueles vídeos dos Doces da Thay que a torta vem toda virada, toda desmontada depois de pegar um iFood, quando ainda ela tinha delivery, eu não sei se ainda ela tem, né, que agora ela tem a lojinha. Mas é tipo isso, gente. É tipo a última bolacha do pacote toda fodida, toda amassada, toda quebrada. Tem homem que é tão isso, é aquela traquinas toda ferrada que você deixou, aquela wafer que você deixou num pote e já tá toda ferrada, aquele bis que você esqueceu no fundo da bolsa, aí ele tá mole, tá todo esquisito, não tá mais crocante, você come, é como se você não tivesse. Tá pior do que se você não tivesse comido um doce. Tem homem que é assim, gente. Nem todo homem vai ser aquele moussezinho de maracujá de padaria gostoso, aquela bomba de chocolate maravilhosa, aquele cheesecake que você come que você passa assim o garfo, desliza. Não é todo homem que é assim, gente. São poucos homens que são sobremesa de fato. Tem homem, gente, que pelo amor de Deus. E é interessante, então, que o discurso que é imputado nessas mulheres, elas estão simplesmente falando do que os caras falam e do que os caras fazem. Mas mulher fazendo é vulgar e homem fazendo, ai, ele é alfa, esse homem é o fodão. O desejo masculino, ele é mais aceito que o feminino. E por quê? Eu não vou. Ai, daqui a pouco eu tô falando com a sua. Gente, eu tento não ficar dando lacres, sabe? Mas não tem como. Eu me proponho a fazer reflexões complexas. E, infelizmente, as reflexões, elas sempre acabam no mesmo lugar, porque os problemas são meio que comuns a muitas coisas. Então, assim, vocês podem falar, ele é militante, todo episódio aqui ele quer ficar metendo um lacre. Desculpa, gente. É da minha natureza, sabe? Ficar dando lacre. Não tem muito pra onde fugir. E por fim, eu queria pôr pra vocês essa questão dos red pills da machosfera que a Kae cita. Eles reagem ao que exatamente? A uma rejeição das mulheres ou a perda do privilégio deles? De só eles antes falavam que mulher era objeto e quando mulher fala que homem também não é tão importante assim, não, eles acham ruim. É, gente. Essa música da Kae, por fim, ela é incrível. Eu recomendo, principalmente as faixas Underground, Bling Bling, da mixtape dela, que são faixas maravilhosas. Eu gosto de todas as músicas da Kae, mas eu acho que Bling Bling, Underground e Olhos Verdes Me Invejam, também curto bastante. São faixas maravilhosas. A Kae é uma pessoa incrível. A música dela é feita de uma forma muito boa, ela dá canetadas incríveis. E, assim, eu sou suspeito, tá? Ai, gente, eu adoro citar isso. Eu tenho um áudio de aniversário. Gente, eu tenho um áudio de aniversário. Eu tenho um vídeo de aniversário da Kate da Voz. E eu tenho um áudio de aniversário da Kae. Agradeço ao meu belíssimo namorado por esse presente. Então, assim, eu sou suspeito a falar da música da Kae, mas de fato ela é uma mulher muito talentosa. Então, ouçam. Groupies, Homem é Sobremesa. Recomendo. E eu queria trazer mesmo essa reflexão. O episódio dessa semana um pouquinho mais curtinho, pra dar uma variada. Mas é isso, acho que foi o suficiente pra causar uma reflexão em vocês, pra gente conseguir dar uma remexida, sabe? Uma mexida nessas estruturas. As normas, eu sinto que elas estão muito enrijecidas, muito durinhas. Eu quero dar uma movimentada nessas normas. Quero fazer a norma sair de um biscoito creme cracker pra uma coisinha um pouquinho mais gelatina. Quero dar um. Eu me remexo muito nessas estruturas. Então, isso é tudo por hoje, gente. Eu espero ter bagunçado um pouco a mente de vocês ou ajudado a organizar algumas ideias. Um abraço e até a próxima semana, galera. Esse foi agora Garota de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia. Até lá, galera. Até a próxima semana. Tchau!